Dizem que foi apenas um mal-entendido diplomático. Um gesto mal calculado, uma frase tirada de contexto. Mas o que se ouviu naquele salão imenso, diante de câmeras internacionais e microfones atentos, ecoou pelas sombras do poder de forma avassaladora. Em um momento que deveria simbolizar unidade e força do continente africano, o presidente da Nigéria se volta para Ibrahim Traoré, jovem capitão transformado em chefe de Estado de Burkina Faso, e profere palavras que, segundos depois, deixariam o auditório em silêncio absoluto. Palavras que não constam nas transcrições oficiais. Palavras que, até hoje, não foram repetidas por nenhum jornal africano. Ali, diante do mundo, Traoré é humilhado em público. Mas o que se segue, e é ainda mais estranho. Porque após a fala, é o presidente nigeriano quem empalidece. Seu semblante muda. Ele hesita. Gagueja. E então se cala. O que Ibrahim disse naquele momento ninguém sabe ao certo. Mas desde então, teorias brotaram como ervas daninhas em documentos não assinados, fóruns apagados da internet e arquivos que, estranhamente, sumiram dos registros diplomáticos. Seria apenas orgulho ferido? Ou existe algo mais sombrio por trás do desconforto visível do chefe de Estado nigeriano? Uma conspiração? Um segredo que jamais deveria ter sido revelado naquele salão? Antes de se tornar símbolo de resistência e liderança, Ibrahim Traoré era apenas mais um menino caminhando descalço pelas ruas poeirentas de Bondokui, no oeste de Burkina Faso. Nascido em uma família modesta, cresceu ouvindo histórias dos grandes guerreiros Mossi, figuras ancestrais que defenderam suas terras contra impérios coloniais. Na escola, seu olhar era sério demais para a sua idade. Questionador, disciplinado e, acima de tudo, observador. Professores diziam que ele parecia carregar o peso de gerações nas costas. Um aluno cuja raiva silenciosa contra injustiças sociais transbordava em redações inflamadas e silêncios que diziam mais do que palavras. Ainda jovem, Ibrahim escolheu a carreira militar. Mas não por paixão à guerra. Ele queria entender o sistema por dentro. Descobrir como se movimentavam as engrenagens do poder, do controle e da repressão. Aos poucos, conquistou respeito entre seus superiores, mas também despertou desconfiança. Não era comum um soldado ler tanto sobre política, filosofia e história africana. Muito menos que questionasse abertamente decisões estratégicas. Mas ele não era comum. Ele já era, em essência, um dissidente. E foi justamente essa inquietação que o levou, anos depois, a protagonizar um dos golpes mais surpreendentes da história recente da África Ocidental. Mas essa ascensão meteórica, como veremos, foi marcada por forças ocultas, ameaças veladas e um destino interrompido, e por algo que talvez nunca seja plenamente esclarecido. Quando o nome de Ibrahim Traoré começou a circular entre os bastidores militares como uma figura de potencial disruptivo, poucos acreditavam que aquele capitão relativamente jovem ousaria desafiar estruturas consolidadas. Em setembro de 2022, no entanto, Burkina Faso acordou com o anúncio inesperado de mais uma mudança no comando. Paul-Henri Damiba havia sido deposto. Mais diferente dos golpes anteriores, marcados por discursos vagos e promessas frágeis, Traoré trazia uma retórica direta, combativa e fundamentada. Falava de soberania africana com veemência, denunciava o neocolonialismo francês com provas, e se recusava a seguir a cartilha ocidental. Seu discurso ecoava pelas rádios como um grito ancestral vindo das raízes de um continente cansado de ser explorado. E isso incomodava. As embaixadas estrangeiras começaram a se movimentar. Relatórios classificados, posteriormente vazados, apontam que serviços de inteligência europeus passaram a monitorar cada passo de Traoré. Um documento atribuído ao Ministério da Defesa francês, e que o sumiu misteriosamente das redes, descrevia Traoré como uma ameaça simbólica à ordem vigente. Um líder que poderia contagiar outros países com seu espírito insurgente. Um destino interrompido antes mesmo de alcançar seu ápice? Ou um projeto de emancipação africana deliberadamente sabotado? À medida que ganhava popularidade interna, Traoré acumulava também inimigos internacionais. Um por um, chefes de Estado africanos com laços estreitos com o Ocidente passaram a se afastar dele. Visitas diplomáticas foram canceladas, convites retirados.
Mais atenção ficou visível no momento em que Ibrahim participou da cúpula da Sedial, ao lado de presidentes que, até então, o tratavam como uma figura marginal. E foi ali, nesse evento altamente simbólico, que o presidente da Nigéria o confrontou. Em tom sarcástico, insinuou que Traoré era um menino brincando de revolução. A plateia riu. Mas Ibrahim não. Segundo um diplomata presente, cujo depoimento anônimo foi publicado no jornal Le Continent Caché, Traoré olhou nos olhos do presidente nigeriano e sussurrou algo que não foi captado pelos microfones. Instantes depois, o presidente mudou completamente de expressão. Foi como se tivesse visto um fantasma, descreveu o diplomata. Um silêncio desconcertante tomou conta da sala. E, estranhamente, as câmeras que registravam o evento cortaram a imagem por alguns segundos. Coincidência? Problema técnico? Ou uma tentativa de apagar da história o instante exato em que algo fora do roteiro ocorreu? Desde aquele momento, inúmeras versões surgiram sobre o que Ibrahim teria dito ao presidente da Nigéria. Algumas teorias falam em chantagem. Outras sugerem que Traoré revelou um segredo altamente confidencial envolvendo corrupção, tráfico de recursos naturais ou mesmo espionagem entre países africanos. Há quem diga que Ibrahim mencionou o nome de um ex-agente de inteligência nigeriano morto em circunstâncias suspeitas, caso esse nunca esclarecido pelas autoridades. Uma fonte próxima ao círculo de segurança de Traoré revelou, sob anonimato, que o capitão tinha acesso a documentos sumidos ou de investigações enterradas há décadas. Arquivos que ligavam interesses políticos à morte de líderes pan-africanistas e ao desmantelamento de movimentos de unificação continental. Seria isso que o presidente ouviu? Uma lembrança incômoda de que a história africana foi reescrita por mãos estrangeiras e por traições internas? Ou teria sido apenas uma ameaça velada, dita com frieza calculada por alguém que conhecia as engrenagens ocultas do poder? Após o episódio, algo curioso começou a acontecer. Artigos que citavam diretamente o embate entre Traoré e o presidente nigeriano foram retirados do ar. Vídeos da cúpula sumiram de plataformas oficiais. Sites independentes que tentavam reproduzir trechos do evento relataram ataques cibernéticos. E jornalistas que insistiram no tema receberam notificações extrajudiciais e alertas anônimos. Um desses jornalistas, conhecido apenas como Kofiele, publicou em uma rede anônima trechos de um dossiê que nunca foi validado oficialmente, mas cujo conteúdo é perturbador. Ele cita um encontro secreto entre líderes africanos e representantes de multinacionais do petróleo, onde Traoré teria se recusado a assinar um acordo bilionário. O preço da recusa? O isolamento diplomático e uma campanha de desmoralização cuidadosamente articulada. Afinal, se Traoré era realmente uma ameaça, não seria mais eficaz apagar sua imagem lentamente da narrativa oficial do que transformá-lo em mártir? A pergunta que permanece é: o que há nos bastidores da política africana que justifica tanto esforço para silenciar um homem? E o mais inquietante, o que exatamente ele sabe que ninguém mais ousa dizer em público? A trajetória de Ibrahim Traoré, apesar de curta, já despertava o medo dos poderosos. Na Nigéria, alguns círculos políticos viam nele uma ameaça real ao equilíbrio regional. Suas reformas audaciosas e o discurso contra a corrupção e a interferência estrangeira incomodavam. Mas o que poucos sabem é que, logo após o episódio da humilhação pública, registros sigilosos indicam reuniões secretas de altos escalões nigerianos, discutindo estratégias para conter Traoré. Vazamentos anônimos e documentos sumidos sugerem uma campanha de desinformação. Para alguns, o silêncio do presidente nigeriano naquele evento não foi um acaso, teria sido um momento de revelação, uma surpresa que o fez temer a exposição de segredos que podiam abalar regimes inteiros. A versão oficial diz que tudo não passou de um mal-entendido. Mas o que foi apagado da história nunca foi esclarecido. E as peças desse quebra-cabeça permanecem desconexas, fragmentadas entre acusações veladas e ameaças disfarçadas. Ibrahim Traoré não queria apenas governar. Ele queria transformar Burkina Faso e, de certa forma, todo o contexto geopolítico da África Ocidental. Suas reformas econômicas e sociais desafiavam interesses poderosos, ameaçando grupos que há décadas operavam nas sombras do poder.
Mas, conforme ele avançava, surgiam obstáculos misteriosos, contratos cancelados, aliados que desapareciam, relatos de pressões internacionais e sabotagens internas. Foi um tempo de tensão constante, em que Traoré se viu cercado por inimigos invisíveis, questionando a lealdade daqueles ao seu redor. Um destino interrompido? Indaga a história. E quem realmente queria ver seu projeto fracassar? No coração desse drama político, um episódio permanece envolto em mistério, um escândalo abafado envolvendo documentos que desapareceram e testemunhas que preferiram o silêncio. Reportagens internas de jornais africanos mencionam arquivos sigilosos que teriam sido destruídos para proteger figuras influentes. Esse silêncio conveniente levanta suspeitas sobre o que foi escondido, quais verdades foram enterradas para proteger os interesses de poucos. Testemunhas ouvidas em confidência sugerem que há mais do que política em jogo. Um segredo sombrio, que ecoou pelas sombras do poder, nunca veio à luz. E o presidente da Nigéria, que havia humilhado Traoré, parece ter sido o guardião involuntário desse segredo. No auge do conflito, surge um áudio vazado, uma gravação clandestina em que, pela primeira vez, a voz do próprio Ibrahim Traoré é ouvida falando de uma conspiração que nunca foi esclarecida. Nessas poucas palavras, ele denuncia interesses internacionais e traições internas que teriam minado sua liderança. O áudio, embora incompleto, chocou analistas e políticos. Por que o presidente nigeriano ficou em silêncio diante de tais acusações? O que ele ouviu que o deixou sem reação? Esse momento virou um divisor de águas na história, lançando mais perguntas do que respostas. E a narrativa oficial, novamente, mostra fissuras profundas. Após o vazamento do áudio, a atmosfera política tornou-se mais pesada. Nos corredores do poder, rumores de que Ibrahim Traoré poderia revelar ainda mais segredos provocaram nervosismo. O silêncio conveniente, antes apenas perceptível, começou a se desfazer, enquanto jornalistas investigativos, opositores e até aliados desconfiados buscavam respostas. Documentos sumiram misteriosamente dos arquivos governamentais de Burkina Faso. Testemunhas próximas ao capitão que virou presidente passaram a se calar abruptamente. Um destino interrompido? Talvez. Pois muitos daqueles que ousaram levantar a voz contra o sistema enfrentaram ameaças veladas e perseguições que jamais foram esclarecidas. E o que exatamente foi ocultado, ainda é um enigma. Enquanto isso, a Nigéria, país mais populoso e poderoso da África Ocidental, parecia mover suas peças com cuidado nos bastidores. As motivações que levaram à humilhação pública de Traoré parecem ter raízes profundas em disputas geopolíticas e interesses econômicos. Mas por que exatamente o presidente nigeriano escolheu esse momento para desestabilizar Traoré? E por que, logo depois, se calou, como se tivesse ouvido algo que o fez temer mais do que qualquer confronto direto? Teria ele sido vítima, também, de uma conspiração maior? Ou estaria guardando segredos que jamais deveriam vir à tona? Em meio à crise, surge uma aliança inesperada, grupos de oposição tanto em Burkina Faso quanto na Nigéria começaram a dialogar secretamente. Nas sombras do poder, dissidentes que antes se ignoravam encontraram terreno comum para enfrentar o que chamavam de a máquina do silêncio. Porém, mesmo entre esses opositores, pairam dúvidas e desconfianças. Será que a conspiração é maior do que imaginam? E a quem realmente interessa manter tudo apagado da história? A versão oficial nunca foi tão frágil. No meio do silêncio, uma testemunha anônima rompeu o véu do segredo. Um áudio gravado às escondidas, onde uma voz quase trêmula, mas determinada, detalha encontros secretos, pressões externas e ameaças veladas contra Ibrahim Traoré. Documentos sumiram, mas aquela voz, gravada em um dispositivo simples, tornou-se um eco impossível de apagar. O conteúdo daquele áudio espalhou-se rapidamente, reacendendo debates e colocando em xeque a versão oficial. Quem era essa pessoa? O que sabia? E, mais importante, estaria em perigo por revelar aquilo? Para entender o presente, é preciso olhar para trás. Ibrahim Traoré não surgiu do nada. Sua trajetória esteve marcada por encontros com figuras obscuras, acordos não documentados e episódios que nunca foram devidamente esclarecidos.
Alguns historiadores sugerem que parte da história foi apagada, manipulada para criar uma narrativa que conforta, mas não revela a verdade. Entre os arquivos desaparecidos, há rumores de um relatório confidencial que poderia explicar a verdadeira razão do silêncio do presidente nigeriano naquele fatídico momento. Um documento que nunca foi divulgado, e que os especialistas classificam como um destino interrompido para a transparência e a justiça. Enquanto o mundo assistia ao embate político, a tensão crescia fora dos holofotes. Grupos paramilitares, aliados ocultos e até membros da própria elite começaram a se posicionar. A humilhação pública parecia apenas o primeiro capítulo de um conflito que transcenderia os palcos diplomáticos. E o que Ibrahim Traoré ouviu, que o deixou em silêncio? As teorias são muitas, mas nenhuma foi confirmada. Apenas sabemos que o episódio ecoou pelas sombras do poder, deixando um rastro de perguntas sem resposta. Meses após o incidente, um relatório vazado de uma agência de inteligência africana trouxe à tona dados que chocaram a comunidade internacional. O documento sugere que o presidente da Nigéria teria recebido informações confidenciais sobre possíveis conspirações internas em Burkina Faso envolvendo aliados próximos a Ibrahim Traoré. Essas revelações jogam uma nova luz sobre o silêncio do presidente nigeriano naquele dia fatídico. Teria ele ficado calado porque soube de algo que não podia ser exposto? Ou porque o silêncio seria mais conveniente para evitar uma crise regional maior? O silêncio do presidente nigeriano tornou-se uma espécie de símbolo do mistério que cerca esse episódio. Enquanto a mídia oficial segue calando os fatos, nas redes sociais e entre ativistas cresce o sentimento de que há muito mais por trás da versão oficial. E você, acredita mesmo que foi só uma coincidência? Ou será que esse silêncio ecoa um segredo pesado demais para ser revelado? Ibrahim Traoré, mesmo humilhado publicamente, emergiu como uma figura emblemática para muitos jovens africanos. Seu destino interrompido, suas lutas pessoais e políticas continuam a inspirar debates e questionamentos sobre poder, justiça e verdade. Mas a história que nos foi contada nunca foi a história completa. E talvez, jamais será. E se a história que contaram foi apenas a que deixaram escapar? Se documentos sumiram, versões foram apagadas e silêncios foram impostos, o que realmente sabemos? O mistério que envolve a humilhação pública e o silêncio do presidente da Nigéria ecoa pelas sombras do poder, desafiando-nos a olhar além das aparências e questionar tudo. Porque, no final das contas, o silêncio pode ter sido mais conveniente que a verdade. E você, está preparado para encarar o que ficou escondido?